não se resolve nada na conversa, se resolve na faca, no tiro, no soco. Eu apanhava de todo mundo, só passaram a me respeitar quando me viram com uma arma na mão. Eu não tinha amigos no bairro, então eu era invisível de verdade, assim, eu era um cara que quase não me viam. Quando me viam, era pra judiar de mim. O gatilho pra virar a chave foi quando meu pai me esfaqueou. Aí, nesse momento, eu tive contato com a maldade, porque a pessoa que devia me dar carinho pra caralho tava me furando com faca. Aí, naquele momento, eu falei, caralho, meu pai tentou me matar, mano, eu vou matar ele. E aí, eu esquentei água, cara, e taquei nele. E aí, eu tomei-lhe um pau. Então, eu me tornei super violento. Aí, não tô valendo nada. Se estão tentando me matar dentro de casa, eu prefiro morrer na rua, correndo atrás de dinheiro. Talvez dê certo. E aí eu saí procurando minha morte. Eu tomei um tiro. Eu acho que eu nasci de novo esse dia aí. Eu olhava pra favela naquela época, porra, o que tinha? Não tem bancário. Tem um assaltante de banco. Não tinha um vendedor de bijuteria, tinha um vendedor de droga. Tava conversando com um cara mais velho, que era um delinquente também. E aí ele pegou e falou pra mim, você sabia que se você for pego roubando uma carteira e roubando um banco é a mesma coisa? Aí foi onde eu comecei a fazer outras paradas. Assinei o 57 do carro que a gente usou. Assinei o 57 da empresa e o 57 do carro forte. Você tá preso e tá enterrado vivo. Tinha caso lá que esse cara a visita do cara é tortura psicológica uma atrás da outra. Em caso de morte, avisa quem? É porque aí dentro morre. Deu mancada na rua, o guarda fala assim, eu dei facada, meu, se não dá facada eu era estupro. Nesse rolê eu conheci o Sabotagem. Mas ele não era o Sabotagem, era o Maurinho. Ali todo mundo que tava dentro morreu. Não morreu só os caras que tomou tiro. Talvez os caras que tomou tiro foi até salvo. Fugiu, um monte de cara fugiu, viu um buraco aberto, entrei dentro e fui embora. O futebol resgata, né? Eu sou um resgate do futebol. Eu sou um resultado positivo de uma bola. Mano. Quando eu monto a Ponte Preta, a gente traz, pô, convida só gente que ninguém quer. Que ninguém me queria também. Eu acho que quando o time perde DNA, ele entra já perdendo o jogo. Porque você vai lá torcer, você não conhece ninguém. E a plataforma futebol, ela é pra revelar. Se deixou elitizar um bagulho que não é da elite. O Juan joga mais que o Neymar. E eu não tô mentindo pra você. O Juan deve estar fumando crack mais ou menos há uns 6, 7 anos. Quem são as únicas pessoas que podem dar uma vitrine pra esse menino dentro do futebol? É time de várzea. Só que aí você pega alguns times vindo na contramão disso. Agora, o que eu tô gerando de oportunidade pros meus que estão vindo? Quantos anos você ficou preso? O suficiente. Quando a gente é educado, né, de criança, a nossa mãe educa a gente a não fazer as coisas erradas pra gente não ir pro inferno, né? Então, o medo de toda criança é você morrer e não ir pro céu, né? Como que é pra você, cara, você ter sido um cara que foi pro inferno sem ter morrido, né? Quando eu chego na detenção, não mudou muito, não. Acho que qualquer cara que foi pra rua pra pegar alguma coisa de alguém não tava vivendo um momento bom, ele já tava vivendo um inferno. Ele só não tinha um muro. E aí potencializa esse inferno quando ele vai em cana. Preso, não devia nem ter nome de preso. No meu prontuário era escrito reeducando. Só que aí hoje eu olho qual estrutura foi me dada pra mim ser reeducado e voltar à sociedade entendendo que o que me levou pra lá, né? O que foi que me levou pra lá? Como que eu posso evitar esse sentimento que me levou para esse lugar? Eu, enquanto preso, eram os presos que me ajudavam. Eu, enquanto delinquente, eram os delinquentes que me ajudavam. Eu, enquanto assaltante, eram os assaltantes que me ajudavam. Eu fui educado pela rua. A rua te ensina a ser ético, a ser educado, a entender o espaço do outro. Quem me ensinou isso foi gente que era tida na sociedade como pessoas bandidas. O que me levou pra lá, eu não sei te dizer muito. Eu flutuo numa parte de teoria, assim. Eu sofri violência dentro do lar pra caramba, né, meu? Então o álcool entrou na minha casa, bagunçou de verdade. E aí eu vi as casas dos vizinhos, né, aquela paz, aquela harmonia, né, e na minha casa não rolava. E eu já vivia num lar violento, onde eu via sangue todo final de semana. Então enquanto as outras famílias estavam assistindo Viva a Noite, né, eu tava na delegacia, eu tava na casa da minha vizinha. Eu ia pra casa da vizinha, chegava na casa da vizinha, tava um ambiente maravilhoso, mano. Um ambiente de paz, mano. E eu ali que nem um estranho no ninho, né? E aí quando acabava esse rolê, que a minha mãe vinha me buscar, minha mãe trazia pra casa, eu chegava em casa, tinha sangue, mano, na parede. Os bagulho tudo quebrado, a televisão fodida. Isso, aquele cheiro de sangue, aquela coisa pesada. E isso foi me moldando, mano. Eu aprendi muito cedo que o sangue é normal. É normal ver uma pessoa sangrando, é normal ver uma pessoa gritando socorro. Era normal minha mãe falar, Chico, a comida tá quente, meu pai chegar pra comer a comida tá fria, meu pai dá um murro na cara da minha mãe. O crime naquela época, pra mim, eu olhava como se fosse uma instituição, porque tinha suas regras e eu de fato não era julgado. Quando você pega um moleque da favela e dá alguma coisa pra ele defender, pra quem não tem porra nenhuma, aquilo se torna imprescindível. Antes de você ir preso, né? Como tava sendo a sua vida ali? Cara, eu começo a trabalhar com 9 anos, eu começo a trabalhar no negócio de lona. E aí acho que é o primeiro contato que eu tive com dinheiro. E minha mãe sempre foi do lance de seu dinheiro é seu dinheiro, só não me pede dinheiro. Você se vira com seus problemas, pode deixar as contas aqui de casa que é comigo. Então eu não posso falar que foi fome. Tinha vontade de ter algumas coisas que era fora da minha realidade, tinha, não dava pra comprar, mas tinha, viajava no Nike, no Lecoque. Um agasalho da Adidas, qualquer coisa dessa, uma calça da Bruno, mas não tinha dinheiro pra isso. E aí quando eu começo a aprontar, não é por necessidade, porque eu trabalhava. Tinha alguma coisa dentro de mim que era uma revolta
Mas era uma revolta com causa, eu não identificava qual. Dentro da minha casa tinha muita treta. Minha mãe e meu pai sempre tretando. E eu defendia minha mãe, né? Então sempre sobrava pra mim. Eu não tinha força física pra enfrentar meu pai à época. E essas neuroses foi me levando no sentido de correr daqui. Quero mudar, eu quero ir embora, eu quero ir pra algum lugar. Eu não tinha amigos no bairro, então eu era invisível de verdade, assim. Eu era um cara que quase não me viam. Quando me viam, era pra judiar de mim. Então eu sofria violência na rua e racismo. Eu sofria violência dentro de casa. Então eu não tinha um ambiente sequer que eu podia ficar, que eu me sentisse confortável. E isso começou a me levar numa vibe de tipo, eu vou sair daqui. E aí eu percebi que eu precisava de dinheiro pra isso, né? O gatilho pra virar a chave foi quando meu pai me esfaqueou. Eu tinha 11 anos. 10 para 11. Ele tava embriagado, ele encurralou minha mãe ali embaixo, ali, na porta do banheiro. Eu cheguei do trabalho, era véspera do Dia das Mães. O Dia das Mães era no domingo. E eu cheguei do trabalho, eu tinha comprado um disco e um Docksides da 775 pra minha mãe. E aí eu vi minha mãe encurralada, óbvio. Desci pra defender. Meu pai tá de costa, eu venho andando e entro no meio dos dois. Eu fico de frente com meu pai de costa pra minha mãe. E aí eu olho, meu pai tá com uma faquinha de pão na mão. Aí minha mãe vem por aqui e dá um tapa nele. Quando minha mãe dá o tapa nele, ele esquece minha mãe. E aí ele me vira, cara, de cabeça pra baixo e me come na faca. Então eu tomei facada no pé, tomei facada no calcanhar, tomei uma no dedo, tomei uma na barriga, tomei essa quantidade de facada. E ele correu. Aí nesse momento eu tive contato com a maldade. Porque a pessoa que devia me dar carinho pra caralho tava me furando com faca. Aí naquele momento eu falei, caralho, meu pai tentou me matar, mano. Eu vou matar ele. E decidi matar meu pai, mano. Foi um bagulho muito doido, assim. Foi a virada de chave que eu falei assim, é assim que se conversa com os outros, é assim que se resolve as coisas. Na minha cabeça ficou aquela coisa impregnada de que não se resolve nada na conversa. Se resolve na faca, no tiro, no soco. Naquela época se podia tirar queixa. Então minha mãe dava queixa. E aí vem aquelas amigas, aquela cultura antiga, né? Se o casamento falhar é culpa da mulher. Quando minha mãe vem conversar comigo que meu pai era provedor da casa, mas que ele não ia morar com a gente, mas ia morar em cima. E o caralho, eu comecei a avaliar o quanto eu valia pra essas pessoas, sacou? Eu não tô valendo nada. Se estão tentando me matar dentro de casa, eu prefiro morrer na rua, correndo atrás de dinheiro, que talvez dê certo. E aí eu saí procurando minha morte. Então eu me tornei super violento. Hoje eu lembro, assim, de algumas coisas que eu fiz que eu me sinto super mal pela agressividade que eu conseguia ser numa frieza, assim, muito doida. E aí eu saio pra rua com essa violência toda e isso te gera uma certa sensação de poder na rua. Então a primeira coisa que eu fiz, eu peguei uma carteira, eu dei o bote numa carteira e saí correndo. Eu tinha recebido meu pagamento, tava com vale transporte no bolso, tava com ticket restaurante, né, que era o TR. E eu vi a carteira, o cara moscando com a carteira, aquelas carteiras de pôr debaixo do braço, antiga. O cara moscando com a carteira, não sei o que me deu, quando eu vi eu tava com a carteira do cara na mão correndo. Abri a carteira, tinha dinheiro pra caralho. E dali já era. Tava conversando com um cara mais velho, que era um delinquente também, mas já era de maior já. E aí ele pegou e falou pra mim, você sabia que se você for pego roubando uma carteira e roubando um banco é a mesma coisa? Eu falei, como assim é a mesma coisa? Ele falou, você vai tirar o mesmo tanto de cadeia. Aí foi onde eu comecei a fazer outras paradas. Então quando você me pergunta assim, se eu encontrei o inferno lá, não. Eu já vivi essa porra aqui. A única coisa que aumentou lá foi o muro. É muito difícil chegar alguém nesses lugares assustado com alguma coisa. Chega. Não vou falar que não existe. Mas a maioria já vem já taribado da rua. Aonde ficam os invisíveis, eu costumo dizer. Que os invisíveis são os caras mais perigosos do planeta que ele não é visto. Ninguém tá vendo, ele tá ouvindo, ele sabe tudo, ele viu tudo e eu era um desses, né? Se eu olhava pra favela naquela época, porra, o que tinha? Pedreiro, doméstica, o templo de candomblé, a igreja, e era isso. Não tem bancário. Tem um assaltante de banco. Não tinha um vendedor de bijuteria, tinha um vendedor de droga. A gente vai olhar pra onde? Nessa escalada que você vai ter no crime, né, de roubar uma carteira e começar a cometer outros crimes, você vai improvisando ou é uma coisa que você, igual você viu, mano, o cara ali que tá roubando... No começo era muito chutar a porta, né? Era muito chutar a porta, assim, das coisas, né? Saidinha de banco, né? Passe de ônibus. Então era muito isso. Só que aí chega uma hora que você tá pegando tanto passe de ônibus do moleque que você fala, da onde tá saindo esse passe de ônibus? Tá saindo dali. Então lá dentro tem um monte. Então talvez seja, ao invés de eu fazer 10 coisas aqui para chegar num determinado valor, eu faço uma que eu vou ter 10 vezes determinado valor. Então, vamos lá. Não dá para perder, às vezes deu certo, às vezes não. Na maioria das vezes deu, até os meus 18 anos eu nunca fui preso. Então isso me deu uma sensação de impunidade. E eu fui pro meu primeiro assalto. E quando veio o dinheiro, era muito dinheiro. Naquela época era aquelas caixinhas de luz, né? O relógio em cima e um bagulho que você abria, tinha um vão embaixo, eu namorava com a mãe da minha filha, a mais velha. Eu escondia dinheiro lá. E ela ficava olhando, puta que pariu. Eu falava, meu Deus, eu não tinha de pôr. Eu dava dinheiro pros outros.
Porque eu queria me livrar do dinheiro. Eu queria me livrar do que me prejudicava. Porque eu passei por vários momentos na minha vida, mas eu nunca deixei minha mãe saber. Que eu podia evitar de decepção pra minha mãe no sentido de droga, de roubo, de bagulho errado. Tipo assim, você não tinha esse negócio de... eu vou roubar até eu juntar 1 milhão aqui e vou parar. Tipo, é um improviso total. Ninguém tinha esse negócio. Naquela época, não. Eu vou fazer isso pra mim comprar uma casa e sair daqui. Não. Eu gastava aqui. Entende? Comprava o carro zero, um Gol GTI, um Passat, um Fusca, uma Brasília, uma Variante. Ficava na favela. Era um almoço, um sambinha. E daqui a pouco a polícia achava e tomava o dinheiro. Chegou assim, próximo de ter um risco de quase morrer, de ser assassinado, de... Eu tomei um tiro. Em Santa Amaro, aqui, ó. Caramba. Em Santa Amaro. Eu acho que eu nasci de novo esse dia aí. Eu devia ter uns 15, 16 anos de menor. O pessoal comprou passe numa empresa. Então, um carrinho normal parou no farol e a gente foi pra pegar. Só que os caras estavam armados. A gente sabia que os caras estavam armados. Eu coloquei a mão debaixo da camisa, não tinha arma. Só que a gente era muito corajoso e muito forgado. E o sapo, né? Aquele negócio o psicológico, né? Ele não vai duvidar. Então a gente chegava que nem um leão. A mão. Eu peguei a mão ali na hora, aí o que tava comigo pegou uma caixa de passe e ficou outra. E eu tô com a mão debaixo da camisa. Aí eu me empolgo com os passes, vou pegar os passes. Aí eu tiro a mão debaixo da camisa. Quando eu tiro a mão debaixo da camisa, o segurança, percebeu que eu não tava armado. Só que quando ele percebeu isso, eu já tava com o corpo, metade do corpo dentro do carro pegando a caixa. Tipo, o banco da frente eu empurrei aqui, ele fez assim, né? Ele ficou com a cara no painel. Eu empurrei. Quando eu peguei a caixa, que eu fui saindo, que o banco voltou, ele já pôs aqui, ó. Aí ele empurrou pra trás e deu. Aí eu caí e fiquei surdo, não ouvia nada, bagulho aqui. Eu pensei, tomei um tiro na cara. E de fato eu achei que eu tinha tomado mesmo, porque disse que tiro a gente não sentia. Eu falei, tô com um tiro na cara. Esse cara abriu a porta do carro, eu caído, e ele começou a atirar no outro. Na cabeça dele ele tinha matado já, na minha também. E ele começou a dar no outro. Nesse meio tempo, uma senhora me chutou, mas chutou pra me levantar, não sei de onde ela veio, porque a bala tava comendo. Ela deu uma chutada assim no meu ombro, vai embora, menino. Aí eu olhei, eu levantei, andei, aí tentei andar, andei, tentei correr, corri. Aí eu lembro que eu parei num ponto que assim tava doendo aqui, eu levava a mão, aí saiu um pouquinho de sangue, e eu levava a mão, tão muito louco que eu levava a mão atrás pra ver se não tava furado. Aí o cara que tava comigo veio embora, eu fui pra outro lado, sei lá pra onde eu fui, tava tão assustado que eu sumi. E eu demorei pra chegar de volta. Quando eu cheguei, a mãe dos meus filhos, ela era adolescente também, a dona Tatiana na época tinha acho que 13, 14 anos. E dona Tatiana tava indo andando na Kizaimon, cara, atrás de mim, porque tinha chegado notícia que eu tinha tomado um tiro na cabeça e eu devia estar fatalmente na Santa Casa de Santa Amaro. E aí quando ela me viu, que era agredindo, cara, porque ela nunca incentivou a fazer esse bagulho, ela nunca gostou, mas aquele lance de eu vou, não tinha ideia. E aí acho que foi esse momento aí que foi o mais... Depois disso não teve mais muito, porque eu usava muita mente, né? Mas você, nesse dia, você pensou em parar com o crime e falar assim, mas eu vou ficar suave agora? Na minha época, quando a gente saía pra aprontar, a gente já sabia que você podia morrer, que a rota podia te estourar na bala, que a vítima podia reagir e te matar, que você podia... A gente já sabia. E como que foi o dia que você foi preso? O que aconteceu? Eu fui em Cana a primeira vez, eu tinha 18 anos, dia 4 de outubro de 94, na Meu Céu, no Imbu. Coisa de moleque. Nós estávamos em 6, bando de menor. Aí um trabalhava numa empresa lá e até falecido. Aí falou que tinha um dinheiro lá, um negócio de pagamento, que aí a gente começa a usar mais a mente. Não era aquela coisa, vamos chutar a porta. Mas usando, mas ao mesmo tempo não estava num grau de evolução tão muito louca. Aí a gente entra nesse negócio pra roubar o dinheiro. Chega lá, tinha um carro forte lá dentro, que os caras entravam pra levar o pagamento. Ah lá, com a boca aberta. A gente pegou, só que a gente tava a um quarteirão da delegacia. Aí foi todo mundo preso. Aí prendeu todo mundo. Aí nem teve... Não, a gente não, quem é doido de não, reagir contra a polícia não. Pegou, perdeu, tá tudo certo. Essa mente eu sempre tive. Eu nunca, você é louco, não pode nem fazer isso aqui. Eu não. Aí que agravou, porque eu assinei formação de quadrilha, assinei o 57 do carro que a gente usou, assinei o 57 da empresa e o 57 do carro forte, pô. Aí ficou pesado, com 18 anos. Mas nem era uma coisa que a gente previu. E o primeiro dia na cadeia, assim, pra você, foi um barato traumático, você chegando lá, ou foi um bagulho assim que pra você também? Era mais... não, eu já sabia muita coisa. Muita coisa que podia. Não tinha vivido. Mas geralmente você tava na rua, você conhecia alguém que tinha tirado, ele começava a te falar uma coisa, como que é?
Ah, é assim, porque sabe que uma hora tu vai. Todo cara que pega a coisa dos outros, mano, ele tem certeza que uma hora ele vai em cana, mano. Tem jeito, mano. Polícia só não prende quem ela não quer. Então eu chego na cadeia do Imbu, 18 anos, e aí aquele lance de se defender, porque na época se podia um monte de coisa. Tinha né? A visita, o cara, tomava coisa dos caras, tipo, roubava jumbo, faca comia, não tinha um mão líder, não tinha uma regra, não existia nada, era lá pra dentro e vambora. Tinha uma outra regra, mas que é a regra que hoje você olhava, tipo, não pode bermuda, camiseta com o peito mostrando. Era mais uma regra, o cara preocupado da mulher dele ver alguém mais interessante do que ele dentro da prisão, do que uma regra pro bem-estar de geral. E isso era muito foda, porque você tinha que ter sua faca, sei lá, um cabo de escova. Tinha que ter, porque a qualquer momento podia ver alguém e você tinha que se defender. Então eu trombo essa atmosfera. Mas aí eu fujo, vou preso de novo. Aí você conseguiu fugir dessa... Fugi, um monte de cara fugiu, vi um buraco aberto, entrei dentro e fui embora. Você tava lá preso no dia? Tava preso, aí arrumaram um buraco lá, eu vi a cadeia ficando vazia. Você não sabia que o pessoal tava fazendo um buraco? Não, não tinha esse grau de conhecimento, não. A cadeia começou a esvaziar e eu sou curioso. Aí eu vi que tava ficando vazio, eu fui entrar na cela lá. Te juro, entrei pra bater papo. Ele, vum. Eu olhei e falei, que é isso? Os caras estão indo embora. Eu falei, é doido? Entrei no buraco, parei na porta de casa. Mas e aí, era um buraco, era longo? Assim, cavou um túnel mesmo, estourou a tampa e nós fomos embora. E eu correndo nessa BR, vai. Aí tomei um tiro na perna nessa fuga. A polícia descobriu que o pessoal a polícia quando veio atrás, aí tomei um tiro, mas consegui ir embora. Mas só que eu não tinha, como é que eu posso dizer, condições, né? O lance de ser foragido, ele é muito peculiar. Porque você foge da cadeia devendo um ano. Aí você vem pra rua, você tá foragido. Você vai fazer o quê? Vai roubar. Quando a polícia te pega, fatalmente você tá aprontando de novo, já tá com 2 anos. Aí você foge de novo, aí vai indo. Chega uma hora que você tá a tampa de cadeia. Eu, graças a Deus, eu fui recapturado. Aí paguei, né? Saí pela porta da frente. Você não foi direto pro Carandiru, né? Da segunda vez que te pegaram? Não. Você foi pra onde? Eu fui pra DP. Na época eu rodei 32. Do 102 de São Paulo, eu passei por 32. Toda hora eu ficava no DP, a linguagem era vou arrumar meu bonde. Você arrumava uma confusão qualquer, xingava o guarda e você ia de bonde para outro DP. Uma hora você estava no DP, outra hora você estava em outro, outra hora você estava em outro. Aí o que me levou para detenção, fui parar no 29. Lá tinha um cara, carcereiro, e ele era meio estranho, porque ele ficava mexendo com os outros, com visita, né? Família é família, né? Em qualquer ambiente. E aí um dia a dona Tatiana falou para mim que o cara tava olhando pra ela, o cara falando umas bobagens lá. E fez um convite pra ela meio que eu me senti super ofendido. Que ele convidou ela pra falar pra mim, que era pra mim dar informação de fuga, umas paradas assim. Acho que ele ficava fazendo essas prospecção na fila pra ver se pegava alguém. E a gente sabe o que já era isso, né? E aí eu me senti super desrespeitado por ele, que eu queria entender aonde que ele viu essa abertura pra falar isso. E aí eu esquentei água, cara. Esquentei água lá, com boca d'água, num porquinho, taquei nele. E aí eu tomei ele um pau, bem tomado. E aí eu lembro que chegou um chefe dos tiros. Os caras estavam me batendo, 2 algemas, batendo mesmo. Nem gente grande. Levaram pra uma sala e soco. Você matou o cara, você vai se fuder, aquela porra toda. Aí chegou um cara, que era o chefe dos tiros. Lembro do rosto dele, não lembro o nome. Grandão, ele usava uma mochila de couro debaixo do braço, bem grandão. E ele veio brutão pra me bater. E aí quando ele veio pra me agredir e tal, ele pegou e falou, que você tá louco, meu? Mas aí foi um cara que ele falou, tá louco, mas não tinha mais voz, só dele. Eu falei, não tô louco não, ele mexeu com minha família. Quando eu falei minha família, ele parou, olhou pra mim e falou, como é que é? Falou isso e isso pra minha família. Eu não mexo com a família de ninguém. E aí ele pegou e falou pros outros, tirar a algema dele. Aí eu meio que não entendi, falei, esse cara vai dar um tiro na minha cara. Porra, o que eu fiz, porque você faz, mas logo em seguida vem aquele, puta que pariu, pra que eu fui fazer isso? E ele mandou tirar a algema e já tinha várias queixa desse cara, que ele ficava fazendo isso com outras visitas. As visitas estavam subindo lá pra falar. Me deu puxão de orelha, eu assinei um 129, agressão, caralho, a 4. Mas aí eles me mandaram pra detenção. E aí eu chego naquele lugar, mano. Eu cheguei num bonde de 650 cara, lá, que chegava de uma vez. Nós chegamos em 650. Aí eu tive contato com aquela realidade. Era tipo uma caverna do dragão, mano. Foi muito louco no dia que eu cheguei, que você vai pra parte de baixo, e aí você vai pra um lugar lá, que os caras rapam seu cabelo aqui na lateral. Até pros próprios presos, né? Na época, te identificar. Se pegar você fazendo alguma coisa que não é normal se fazer enquanto preso, você tem um salvo-conduto porque os caras olham de lá e falam, é triagem, acabou de chegar. Aí passa por essa triagem aí, pra esse lugar, tira foto. É tortura psicológica uma atrás da outra. Em caso de morte, avisa quem? É porque aí dentro morre. Aí tem problema? Deu mancada na rua? O guarda fala assim, deu mancada na rua? Não, tem certeza? E aí tinha uma sala, uma cela,
no pavilhão 2 enorme. E colocaram 650 presos lá dentro. Foi chegando. Pra mim terminar essa história, eu tenho que voltar lá em 94. Teve um cara que chegou em 94 na prisão, um monte de tiro, aqui no Embu, a primeira cana minha. Uhum. E ele chegou com um monte de tiro, ele não andava. Ele chegou carregado pela polícia, a polícia colocou ele lá no corró, depois colocou ele pro pátio. E ele ficou no pátio lá deitado, boca toda fodida, tomou tiro pra porra. E aquele bagulho começou a me incomodar, porque vinha a mosca, né, mano? Aquele negócio começou a me incomodar. Ninguém pegava o cara, eu fui, catimbei, consegui trazer o cara pra cela, muito custo. Falei, puta, vai ter que dar banho nesse cara vai pegar uma infecção. Aí convenci o Sandro, o finado Sandrão, que tava preso junto comigo, era nascido e criado comigo. Falei, me ajuda a dar banho nesse cara. Ele, que você tá louco? Eu vou dar banho no cara? Eu falei, não, você ajuda, eu pôr ele ali, que eu dou o banho nele. E aí eu dei banho nesse cara. Eu lembro que eu brinquei com ele, falei, ó, cara, eu vou lavar teu se essa porra ficar dura, eu vou te comer na faca, hein, meu. E ele não, só mexia o olho. O maior papo que eu fazia com ele, eu falava, assim, ó, se for sim, você pisca 2 vezes, se for não, você... Qualquer coisa você me chama. Ele tava entendendo. Ele tava entendendo, só que ele não conseguia fazer os movimentos por causa do tiro. E nem falar. E nem falar, porque ele tava com tiro no maxilar e colocaram uns bagulho nele, uns ferros, pra prender o maxilar. Caramba, os caras pegou um cara assim, todo fudido de bala e não deixou ele hospitalizado, pegou e tacou ele na cadeia. Eu acho que ele já vinha do hospital. Uhum. Porque ele tava com a bolsa pra fora então. e tal, mas não ficou internado, ele mandou não pra cadeia. Até ele ter alta, né? Chegou lá, não, que você acha? Aí, meu, caldinho de feijão, coisa que minha mãe me ensinou mesmo. Canudinho, pedia pro carcereiro buscar um canudinho, porque ele não conseguia pá. Aí o carcereiro trazia aqueles canudinhos mais grossos, seu Amarildo, gente boa. Passou, eu fugi, quando eu voltei esse cara não tava mais lá, voltamos lá pra... Quando você fugiu ele tava melhor? Tava lá ainda. Mas ele tava melhor? Mas ele tava melhor, já tava andando. Só que eu fazia piada, pois ele tava com os ferros. Só que ele já tava andando e o cara aí tinha que ir no médico. A voz dele, então. Aí eu pegava e fazia piada pra ele rir. O caralho, pai e tal. E eu chamava ele de baleado. Pus o apelido dele de baleado. Sabia o nome dele, cheio de tiro? Falei, é o baleado. Voltamos pra lá, pra detenção. Tô lá na detenção. E aí, do nada, mano, a gente ia chegar, tava sentando e encontrei o Nega Júlia. O Nega Júlia estudou comigo na escola, o Nega Júlia era fanho. Daqui a pouco gritou um cara lá na porta. Apareceu uma cara, salve, bonde de tal lugar, e bababá, fulano de tal, pum, pum, pum. Aí daqui a pouco grita daqui, grita de lá e vem vindo os gritos. Vai replicando até chegar aqui na gente. E aí ela tava procurando um cara de algum lugar lá. O cara foi lá na frente, do nada abriram a porta. E facada pra caralho nesse cara. Comeram o cara na faca. Um passou, pegou o defunto, levou. O outro passou já limpando. E vida que segue. Eu olhei e falei, nossa, Júlia. Que bagulho louco, ele, aqui é a pente. Daqui a pouco grita lá, salve, vem um bonde do 29. Eu tava vindo do 29, falei lá do DP que eu vim, é outro que vai morrer. Falei aqui, eu e Júlia. Aí o Júlia, com certeza, agora é só defunto aí. Aí tá bom, salve fumaça, de Taboão. O de lá, falei, vige. Eu tô naquele sentimento que o cara acabou de morrer na faca, tá acontecendo a mesma coisa. Vige, Júlia. O Júlia tá aí, eu falei, não tem problema com ninguém, não, isso aí é outro fumaça. Salve fumaça, 29, não sei o quê, negão lá tá bom. Eu falei, mano, é eu mesmo. Aí o Júlia já começou a me olhar feio, porque tem esse lance, né? O que ele fez? É aquele lance que eu tava falando pra você lá atrás, do pertencer, né? Do crime. Então, o crime é uma instituição pra nós ali, era uma instituição. Quando ele entende ou desconfia que eu quebrei alguma regra da instituição, aquela amizade de infância, ela já fica deteriorada no primeiro momento ali. Porque ele já olha pra mim e fala assim, aí, mas por que você não quer ir? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, pô, vou lá. Cheguei lá, era esse cara, que eu tinha dado banho e tal. E esse cara tava num nível muito louco lá. Então, aí pra você ver, o cara virou meu parente, porque ele entendeu que eu salvei a vida dele. Ele já tava preso lá. Ele já tava lá um montão de anos. Porque na primeira cana, ele foi parar lá, e lá ele tava lá enterrado vivo. Entendeu? E esse cara tá preso até hoje. Caramba. Ele tá em cana. Porque aí começa a briga. Faca, morte. E quando você chega lá, você já conseguiu arrumar um barraco pra você ficar? Esse cara não, eu cheguei lá, tinha um Nicão. Nicão era daqui. Nicão me ajudou demais. Nicão ficou andando comigo pra cima e pra baixo pra arrumar uma cela pra me morar. Por quê? Tipo, se você não arrumasse uma cela, você ia dormir na onde? Eu ia pra favela, que era uma cela que tinha um monte de nóia. Não tinha comida, não tinha nada. Ninguém queria ir pra esse lugar, porque tinha um mínimo de... Então, tipo, você chegava, você ficava rodando lá pra ver se em algum lugar os caras te aceitavam. Aí foi quando eu comecei a trombar essas pessoas que eu conhecia. Aí começou uma briga pra ver pra que barraca eu ia, que os amigos que eu fui trombando, que essas pessoas que eu conheci quando pequeno. E aí eu fui morar com os caras, eu fui morar com o Said, daqui do São Marcos. Ele já tava lá há 5 anos, era meu amigo de infância, nós pichava junto. Aí depois ele saiu, eu fiquei com a cela. Deixou a cela pra mim. Mas como que o cara detém uma cela assim, tipo assim, essa cela aqui é do Nego Naquela Marcos. época, hoje não acontece isso mais, eu não sei como tá hoje, mas naquela época a cela era sua, você comprou. Mas comprou de quem?
comprava de outro preso. Então dentro da cadeia as regras eram dos presos. Não era uma regra que a polícia ia lá e falava tem que ir pra esquerda ou pra direita. O que nós não podíamos fazer era pular o muro. Se não entra maconha na cadeia, a cadeia explode, meu. Tá maluco? Põe 9 mil presos no meio de centro de São Paulo. Você acha que aquilo ali sem maconha, sem um barbiturco, pros caras entorpecer, explode, rapaz. Tinha caso lá que os caras estupraram a visita do cara, conta que o cara comprou uma coisa e não conseguiu pagar. Tinha um crack, os caras vendiam dentro, tá matando todo mundo. Hoje já não mais. Tinha sequestro, meu. Detenção, os caras sequestravam. Dependendo se você não tinha um povo, uma família, uns parceiros. Eu sofria um perrengue, porque você tá dentro de uma cidade. Na cidade tem assaltante, sequestrador, tem governador, presidente, vereador, entendeu? Tipo, o cara sequestrava um preso e pedia resgate na rua, mano. Teve vez lá da cadeia ficar trancada porque a família procurou a polícia. E aí não abria a cadeia até achar o cara. E o cara sai de bonde. Mas ele tava sequestrado dentro da cadeia. E é muito doido isso. A justiça, ela fazia coisa absurda. Ela jogava um cara com uma cadeia de 1 ano num lugar onde tinha cara com 300 anos de cadeia. Porque tem cara aí que tá enterrado vivo que chegou com 5 anos na cadeia. Condenado a 5 anos, só que aí alguém foi tentar bolir ele. Ele teve que reagir. E como você reage na cadeia? Você não vai trocar soco. Naquela época, não. Naquela época você ia pegar a faca e ir lá pra 10. Aí eu vi muita morte, assim, de gente que passava com o cara sorrindo, daqui a pouco só voltava o cara sorrindo e o fulano tava lá morto. Você fala, caralho, mano, mas eles estavam juntos. Aí que vem a frase, né? Não se engrupa com o meu sorriso. E eu costumo não olhar pro sorriso dos outros, eu gosto de olhar pro olho, porque o olho entrega, né? Dentro da cadeia que você começa a ter esse contato com o futebol, como era o futebol lá dentro? Eu chego lá e não tinha muito o que fazer. Então eu descia pro campo, eu ficava vendo o jogo, rachão e tal. Todos os dias os caras ficavam jogando lá? Todo dia, tinha rachão. Um dia eu tô lá e tô ouvindo batuqueira, mano. Você vê que a energia tá mudando, e chegou o 9 de julho pra jogar com a seleção da casa. Tipo, a primeira vez que eu tive contato com o esporte mesmo, que eu falei, caralho, mano. E aí o 9 de julho chegou com torcida, um jogador, dentro da rua. Os caras da rua, dentro do Carandiru. Era um dia de semana. E o couro comeu, meu. Jogo mesmo. O couro comeu, mano. O juiz trajado, a seleção da casa trajada e jogão de bola. Então eu vi Neto ir lá jogar. Fiz 2 gols de falta. Tanto é que os caras colocaram depois o goleiro como raparam todo o pelo dele, porque não podia ter tomado 2 gols meus de falta no Carandiru, né? Na hora eu não tive medo, mas depois, quando acabou o jogo, aí eu tive medo, assim, pô, imagina se os caras invadissem, se tivesse alguma rebelião com a gente lá. Aí eu vivo isso lá, mas lá não montei time, porque era muita confusão. Aqui é igual que lá fora? É, não, é pior. Por quê? Porque aqui é pior. Mas aqui ninguém xinga o juiz? Não, não chega não? Não, não ouvi ninguém xingando a mãe do juiz aqui, não. Se chegar minha mãe, morre. E às vezes sai a briga, né? Por causa do futebol. Os caras iam montando os times deles lá dentro mesmo. Aí tinha campeonato interpavilhões, que era o pavilhão mesmo, e tinha um campeonato dos pavilhões contra o campo pior que tinha era o do 7, que era muito pequeno. Mas ainda rolavam os jogos. Ah, tinha mais de um campo. Tinha campo no 9, campo no 8, campo no 7. Tinha um samba, que era um grupo Bola Mais Um, que era um grupo de samba top, que os caras ensaiavam todo dia. Os caras desciam pra fazer samba na visita, era absurdo o que os caras tocavam. Era tipo você pegar os homens da caverna. A gente ia se adaptando dentro daquela realidade. Aí eu tive o boteco, aprendi a fazer cachaça. Eu tirava dinheiro da cachaça que eu vendia. Como que foi essa história? Como é que você... Eu aprendi com um cara, eu largateei pra um cara, né? O que é largatear? Largatear é você ficar no esquema pro cara. Tipo, você guarda. Eu era tipo largato do cara. Eu tinha a mente que eu precisava levantar uma verba. Minha família tá passando fome, minha esposa, minha ex-mulher, né? A mãe dos meus filhos. Teve vez dela sair daqui, de Tabuão até essa detenção a pé com um maço de like na sacola. E não tem dinheiro pra voltar porque ela ia voltar a pé. E aí lá dentro eu tinha que pegar algum amigo que tava em condições melhor e pegar ao menos da condição emprestada. E aí um cara que fazia pinga, peguei e meio que me ofereci pro cara. Falei, meu, se você me der uma porcentagem, eu guardo. Só que se pegar, eu ia aumentar na minha cadeia, eu ia pro castigo. Ah, entendeu. Todo esse rolê, porque eu tô vendendo pinga. Aí fiquei nessa e fui juntando a grana. Eu via ele fazendo, ficava olhando. Aí aprendi. Aí eu abri um boteco. Eu vendia pinga pra todo mundo. Era dentro da sua cela? Do seu boteco? Dentro da cela. Nunca a polícia me pegou, não. Tinha guarda que até bebia um golinho. Qual eram os ingredientes que você usava pra fazer pinga? Casca de fruta, açúcar, arroz, fermento e cuspe. Eu pegava aqui a água de manhã, a água com açúcar, sem escovar a boca e cuspia dentro. Pra fermentar, pra azedar. E aí lacrava, deixava ali uns dias, ele ficando nesse processo de azedar, até você pôr a mão, tá amarrando a boca. Quando você pega alguma coisa azeda e vai beber, que dá aquela... Até fazer isso. Quando fazia isso, tá no ponto. Aí colocava uma perereca, que é a resistência de chuveiro, tapava, como se você fazia uma panela de pressão artesanal. Então aquele tambor de leite azul, que tem uma tampona preta, então fazia 2 furos naquilo, passava o fio. Pegava a resistência embaixo da tampa.
resistência, lacrava, a resistência caiu lá para baixo. Ligava na tomada e começava a ferver. Esquenta na água. Quando ela esquentava, que ela começava a ferver, tinha um furinho, que esse vapor saía, numa mangueirinha, ele batia na serpentina, tomava o choque térmico e ele virava líquido. Aí ele vinha vindo empurrando e ele começava a cair na garrafa. A primeira tirada tinha que jogar fora, que é zinabre puro, mata. Você deu um gole naquilo lá, morre na hora. As outras, aí ia vindo, né? De uísque para 51 até virar água. As primeiras eram uísque. Essa aqui ficou, que é as fortes, aí vai ficando fraca. Aí eu abri meu botequinho, vendia minhas paranguinhas de cio, tomava umas 2, 3, dava alegria, começava a conversar. E aí você começava a saber da vida das pessoas. Tinha velhinho que tava lá porque atropelou um cara. O cara tá na detenção, meu. Eu costumo dizer que me mandaram pra faculdade. Eu sou um milagre, né, velho? E nem todo mundo que vai lá vai estar aqui sentado contando pra você essas paradas todas, tá ligado? A cadeia também teve momentos que ela era confortável. Me apresentaram o livro na cadeia, meu. Praticamente aprendi a mudar meu linguajar, a conversar. Né? Na cadeia eu encontrei médico, mano. E não era médico formado pela medicina tradicional. Então ele era um cara que ia lá, o cara tinha um furunco no c... Ele ia lá e tirava o furunco do cara numa responsabilidade. E é muito louco você mexer no rabo de um cara homem na cadeia. O cara abria o rabo pra você tirar o furunco dele. Tinha um cara lá que era o cara o Coelho. Ele era advogado. Ele ganhou minha colônia, saca? Por um cigarro. Se fosse um advogado formado com o diploma do sistema, eu não ia conseguir porque eu não tinha dinheiro pra fazer isso. O Coelho, ele andava com um monte de prontuário. O Coelho fumava pitilho. Sabe o que é pitilho? Não. Pitilho é pedra com cigarro. Você sentiu o cheiro da pedra. Pedra. Só que ele andava o dia inteiro com um monte de pasta de preso, de papo, tudo quanto é pavilhão. E um dia eu esbarrei com ele, eu era da educação. E ele era um cara difícil pra você chegar nele porque tinha 9 mil caras lá. Era um mundo dentro do mundo. E ele pegou e falou assim, arruma uma folha de papel maço que eu faço pra você. E pra arrumar uma folha de papel maço na cadeia, meu irmão. Tipo, uma folha de papel maço é nada. Mas na cadeia, a folha de papel maço é uma folha de papel maço. Eu costumo dizer que uma agulha na cadeia é uma agulha. Então, se eu te pego uma agulha emprestada aqui e eu perco sua agulha, você vai falar pra mim assim, tá tudo certo, negão, vou comprar outra ali. Na cadeia, se eu perder a sua agulha, não tá tudo certo. Eu tenho que achar a sua agulha. Ele fez pra mim um pedido de colônia no papel maço e mandou minha família levar lá no centro. E ele explicou, falou lá, eles vão carimbar uma via, vão te devolver e vão guardar a outra. Aí quando chegar na vara de execução, tem um extratinho que a gente consegue puxar pra saber que pé que tá. E aí quando eu puxei, tava lá o pedido dele pra ser julgado, que ele pediu pra mim. E eu ganhei. Então lá quem cuidava dos presos eram os Nigéria, os caras do pavilhão 6, entende? Era esses caras que eram os caras que cuidavam do remédio. Tem as pessoas que falam que fazia. Não, irmão, não tem história clichê aqui. Era uma mesa lá, segurança na coisa. E eu também não culpo a pessoa, tá? Porque é difícil você ser médico e chegar num lugar que tem 9 mil caras. Cara que matou a mãe, matou o pai, roubou, assassinou, matou criança, fez tudo quanto é coisa que você imaginar tá lá dentro. E você, enquanto médico, chegar lá dentro e ficar próximo do cara. Mas que não rolava contato, mentira, era o preso que ia cuidar. Eu vi preso lá com AIDS, quem ia cuidar era preso. Quando o preso estava tendo overdose de madrugada, quem ia lá socorrer o preso com o remédio certo pro preso morrer era preso. Você trombou o Drauzio Varela no Carandiru? Trombei, vi ele lá. Ele é um que ficava distante da mesa. Não era um cara que ficava pondo a mão em ninguém, não. Pelo menos em mim não foi. E nem alguns amigos meus, só se tive outros, mas eu mesmo não tenho uma visão de muito contato. Era lá, você tem. Ah, tô com uma coceira aqui, deixa eu ver. Ah, te passar um benzoato de benzina. Benzoato de benzina é um remédio pra tiriça. Puta, dardia, meu. Aquilo lá caía na pelanquinha do saco, meu irmão, vai pra coceira. Tudo era benzoato de benzina, né? E nisso eu conheci vários caras bons, mano. Né, o Joe, ele faleceu lá. Né, o cara, ele discutiu com o guarda da muralha, o guarda da muralha deu um tiro nele. Dia de visita tinha um guarda que ele ficava a noite inteira na muralha cantando na véspera de visita. Cantando Zeca Pagodinho, Bezerra. Vai dormir não, hein? Desse jeito. Ele tirava o plantão dele irritando o preso. Você quer ver ele se divertia quando o preso respondia. Vai te fuder, rapaz, tá pra lá. Aí ele começava de lá, nega não vai vir amanhã não. Todo mundo sabia que o guarda não sabe nem quem é a mulher do cara, mas ele conseguia entrar na mente. Ele entrava na mente, mano. Tinha um guarda que ele ficava na muralha, na visita. Nós estávamos na caixa d'água esperando a visita, e aí ele começava lá da muralha. E aí, ladrão? Ladrão não, né? Tu tá preso. Ei, parou um GTS aqui agora com ela, hein? Desceu agora aqui. Tô vendo aqui, ó. Ô, ele fazia até o gesto, ele olhava assim, ó, tipo olhando pra fora. Virgem. Deu beijinho na boca. Aí tinha cara que perdia a linha. Era o que o guarda queria. O guarda 12 horas lá, mano. Aí numas dessas aí o Joe faleceu. O guarda perdeu a linha, né? O guarda pegou e deu. Aí tirou a vida dele, mas era um cara que resolvia os problemas no modo democracia, cara. Problema grave mesmo, bagulho tenso. Ele era
muita relações públicas. Então muita morte ele evitou. A época que você ficou preso, sabotagem não tava mais. Eu conheci o Sabotagem na rua. Você conheceu ele Ele pessoalmente? ficava em Pinheiros ali. Mas o que ele ficava fazendo lá? Escrevendo rap. Ah. Mas ele também pegava coisa dos outros na época. Nós era tudo a mesma pá. Todo moleque andando em Pinheiros. Era um monte de moleque de tudo quanto é lugar que você imaginar. E nesse rolê eu conheci o Sabotagem. Mas ele não era o Sabotagem, era Maurílio, na época. É Maurinho, chamava ele de Maurinho. Ele namorou com a madrinha do meu filho. Fez até uma música uma época lá. Mas na época, quem olhava pra música? Pra você ter uma ideia, não existia Taíde, pô. Na época vocês nem se Não. ligavam que ele ia ser um cara que ia ficar conhecido? Nada, ninguém nem viajava em música. Nem ele mesmo, você acha que ele não Não, viu? ele já tinha isso na cabeça. Ah, ele queria já mesmo ser Não, um ele cantor. tinha, isso aí ele tinha na cabeça. Acho que todo mundo que conheceu ele trombou ele com esse caderninho aí, que ele tinha isso na cabeça mesmo. Era um bagulho que ele, pelo menos as vezes que eu tive perto dele, isso aí eu tô falando de 89, 90. Nessa época aí, lá no Largo de Pinheiros. Aí quando eu chego na detenção, tô lá um monte de anos já, um monte de tempo lá. Um cara toca a música, só que eu não tava ligando o nome à pessoa porque ele não tinha esse apelido na época. Aí o cara fala, pô, esse cara é lá da minha quebrada falando de tal. Falei, caralho, passou uns dias, acho que nós na rua que eu descobri que era ele. Falei, caralho, mas eu não trombei ele. Porque quando eu saí ele já tinha morrido. Encontrei cara, meu, o que tirou a vida do... Que acho que aquele menino do Soeto, também encontrei lá na 29 ele tava. Foi em Cana lá. Aí você na Zona tava Leste. preso, viu? Tava preso. Aquele Paulo Paulada, que matou o menino aí no Morumbi. Bagulho de jogo, Copa de São Paulo Júnior. Esses caras você encontrar. Esse cara não era ladrão. Tal, jogaram ele lá nós chamávamos ele de Paulo Paulada. Acho que o nome dele era Adalberto. Era João 23. Menino ótimo, mano. Ele entrou numa treta de futebol, pegou um pau, foi dar a paulada, acabou que aceitou a cabeça do cara, matou o cara. Tem que pagar? Tem, mas mandaram o cara pra detenção, mano. Tinha uma desproporção de periculosidade nos ambientes. Isso gerava uma instabilidade, né? Porque tinha possíveis vítimas. Esses caras sofriam bem mais, né? Quando eles chegavam lá, os caras que, tipo... Bem mais, porque não é aquele cara que é aquela pergunta que você fez no começo. Não é aquele cara que sabe que vai preso. O cara não saiu de casa pra encana. Ele chega lá na detenção, você tromba eu, pioião, que não tá nem com porra nenhuma. Tem 9 mil euros lá. Em algum momento você virava vítima. Eu dei facada, meu. Se não dá facada, eu era estupro. Caramba, mano. E eu sou feio, hein? Não sou nem bonito, nem atraente. As pessoas tidas como perigosa tinham um perfil. Geralmente é preto. Os caras mais olho verde, mais aceitável pela regra da sociedade, eles eram mais vulneráveis. Que a maioria era Raul, porque um homem preto não conseguia passar um cheque roubado, porque o racismo não deixa. Um homem preto ele não consegue passar um cartão numa loja muito foda. Porque é óbvio. Como assim? Entende? Então o Raul, tinha perfil. Ele era um cara bem afeiçoado, fala boa, ele não ficava de morô, que vai beber. É um cara gourmet, né? O assaltante de banco também tinha um perfil, porque o preto, ele não consegue entrar na porta de um banco sem ser suspeito. Ele é suspeito até com a Bíblia na mão. O Raul, que é o 171, né? O traficante na época, eles eram vulneráveis. Perigoso era o assaltante de banco, o sequestrador. Esses eram perigosos. O nordestino sabia lidar com faca. Perigoso era o nordestino que matou a mulher. Ou que matou o filho, ou que matou alguém no boteco, na treta do pife. Esses eram os perigosos, porque o assaltante de banco, ele tomava um ambiente que tá armado. Porque o assaltante de banco sabia que naquela época, se ele virasse uma esquina e encontrasse uma viatura, ele ia morrer. O poder do traficante era mais o dinheiro. O assaltante de banco é aquele cara que é o seguinte, se ele pegar uma arma, ele dá tiro no cara da mulher e pula. Ele não quer saber, entendeu? Esse pessoal sofria. Esses. Que é o que não saiu de casa pra fazer mal a ninguém. Ele saiu de casa pra passar um check-in, comprar uma calça, uma bermuda, ou foi ali e raptou um bifinho, sabe? Agora aquele ali que entrou numa briga do bar e pegou uma faca e, sei lá, estourou o cara na faca, o outro que entrou num banco não sei de onde, já tem não sei quantos bancos na vida. Então esse cara tinha uma outra... E a voz dele era muito ouvida, né? Olha, não acho legal. E ia embora. Mas esse não acho legal dele já suava, meio que uns entendiam como aviso, outros falavam, é melhor a gente ver direitinho aqui. Nesses tempos que você ficou preso, alguma vez teve alguma rebelião, algum barato assim? Um monte. É? Passei por um monte.
em DP, passei pela roupa. Roupa é assassinato em massa. Então, teve uma roupa na penitenciária do estado, morreu 7. Como que os caras se organizavam pra fazer isso? Porque na época, né, era mais, assim, mais cada um por si, né? Mano, era 9 mil presos, era uma cidade. É igual eu me organizar com você aqui, um inimigo comum. Não tinha muita complexidade nisso. E o objetivo era o quê? Era chamar a atenção da autoridade? Era... Depende. Às vezes era porque um preso, no DP geralmente era pós-fuga. Às vezes a polícia tirava tudo, deixava todo mundo só no cimento. E aí os presos se juntavam, tem um preso doente, tem que levar pro PS. Aí ficava dando canseira no PS, vamos parar a cadeia. Aí parava. E aí, se moscar o guarda viesse, grudava o guarda. Tem que levar o cara pro hospital, só vamos soltar na hora que trazer o cara de volta, pelo menos as que eu vi. A maioria era para se evitar alguma coisa, ou se fazer justiça em algum ambiente dentro da prisão, do que propriamente para quebrar a cadeia. Teve uma fuga, fugiu tantos caras, os caras que fugiu. Os caras que fugiu. Nada a ver. Só que aí a polícia chegava e todo mundo. Tá acontecendo ali só quem sabe. Quem tá preso e a polícia tá agredindo. Aí quando começa a subir fumaça e dar gogó, aí tem que vir mais polícia. Aí óbvio, a reportagem chega. Aí a reportagem quer saber o que tá acontecendo. Aí ela trocava a sua ideia e às vezes, a maioria das vezes, resolvia. Fala muito até no filme lá do Carandiru, eles ficam assim, tentando desvendar por que aconteceu a rebelião, que aconteceu todo aquele massacre depois, mas então talvez tenha sido qualquer coisa assim. Ó. Eu já ouvi várias histórias. Aqui eu ouvi que foi um cara que foi morar comigo, baianinho. Ele passou por ela e ele tava doido já. Ele já não tava bem. Que teve um dia à noite, do nada ele subiu assim na ventana, ficou assim na grade, assim, ele pôs os pés. Pôs o cabeça assim, ficou olhando lá pro pátio interno. E aí ele me fumaça, eu acordei. Falei, aí, falou choque. Ele falou o tamanho dos cachorros dos caras. Aí eu fui olhar, não tinha ninguém. Só uns gatos e uns ratos andando. Eram uns gatos correndo dos ratos, porque os ratos lá eram grandes. Não tem ninguém ali não. Ele, olha lá, meu. Tá vendo os caras aí? Depois de um tempo comecei a conversar com ele. Falei, você passou pela chacina? Porque eu não tava lá, eu tava preso, mas estava aqui. Ele falou, passei e tal. E ele começou a me contar. Não tem como ficar bom, com a cabeça boa com aquilo lá. Era uma cela assim, uma cela não. Os caras abrem uma cela, manda o cachorro. Aí, daqui a pouco vai e fala pro cara, o cara todo arrebentado de mordido. Aí abre a outra cela, pega os presos que tá nessa outra cela, fala, pega esse cara aqui e leva até lá. Quando chega lá, fala, joga o cara lá embaixo. Aí joga. Aí quando eles acabam de jogar, o cara pá. E quando vem abrir a sua cela, você vendo isso? Imagina aqui. Ali todo mundo que estava ali dentro morreu. Não morreu só os caras que tomou tiro. Talvez os caras que tomou tiro foi até salvo. E aí ele passou por isso, ele não estava bem. E ele me contava como que foi, né? Que ele se fingiu de morto, né? Ele entrou no meio dos corpos e se fingiu de morto. Foi assim que ele sobreviveu. E tem vários assim. Porque acho que quando o primeiro entrou, eles começaram a entrar. Falou, mano, vamos entrar aqui que vai morrer todo mundo. Quem estava em telhado, quem estava... morreu. Toda briga, toda confusão, toda discussão, a única certeza que a gente tem na vida é como ela começa. Como ela vai terminar, não tem esse que prever. Então, aí essa daí terminou assim. Uma briga generalizada, até onde eu sei. Ele falou pra você, mais ou menos, como que foi uma briga. Não, ele mesmo não estava no... Porque teve foco. Muita gente, que é aquilo que eu estou dizendo. Era muito grande. Uhum. Então, aonde está acontecendo a parada, que desencadeou tudo, poucas pessoas estavam lá, que eu encontrei para bater papo. Na real, que eu estava. Eu estava no jogo, ou eu estava no baralho, ou eu estava na discussão, não dá para saber o certo. A conversa que ele fala, enquanto via invisível, ele fala que a notícia chegou já com os caras já tomando tudo. Mas que o papo era virou, porque lá naquela época, se você gritasse na galeria virou, a cadeia virava. O que se gerava quando se grita virou uma cadeia? Eu tive uma briga com você em algum momento lá. E a gente não se resolveu, nem trocou faca, sei lá, não trocamos nem soco. Mas eu tenho aquela maldade contigo, tu tem uma maldade comigo. Aí alguém grita, virou a cadeia. Aí eu pego a minha faquinha aqui, põe na cintura e vou te procurar. Porque ninguém assina homicídio quando a cadeia vira. Na época não assinava. Morreu na rebelião. Quem matou? Foi a polícia? Foi o ladrão? Quem matou? Ninguém sabe. Talvez o rolê nem era tão todo de um bagulho só. Quando se vira a cadeia, cada um briga pelo que quer. Um vai lá atrás do cara que ele arrumou a treta. O outro vai para telhado para pedir justiça. O outro já é mais doido, pega o guarda e joga da laje. É um efeito dominó. Em cadeia, né? Em cadeia. Eu vi coisa assim que você lembra e fala, porra, muito foda, pai de família, ser esculachado por um outro preso. Olha o estado do cara, amanhã a família do cara vai chegar aí. Vem filho, vem mulher do cara, vai ver o cara nesse estado, sabe? Aí quando surgem as regras, isso acaba. Dentro da prisão, isso acaba. Eu tava lá, eu vi isso aí. Porque você tinha lá caso que o cara
Daqui a pouco vinha a informação que fulano de tal tá com a mulher do cara numa barraca lá porque o cara devia um papel de alguma coisa. Você falava, como assim? Aí pagou com a esposa. Ele ofereceu a esposa, não, o cara pediu. Então tinha essas paradas rolando e não tinha o que se fazer. Aí quando vem as regras, meu irmão. Aí essas pessoas que faziam isso, obviamente elas eram eliminadas. Então era um monte. Então não tinha uma organização, o que tinha era o quê? As coisas acontecendo e a boca pequena falando sobre isso. E quando chegava alguém que estava disposto a resolver aquele problema, ela tomava a rédea e resolvia. E fatalmente, quando ela estava indo nesse rolê para ir resolver esse problema, ela ia encontrando pessoas que estavam com o mesmo sentimento. E aí chegava lá um bando de cara e pipa na chulipa. Quando chega o dia que você vai sair, você lembra desse dia? Eu estava em Franco da Rocha. Eu ganhei a colônia, fui para a colônia. Aí eu fiquei de vencido ainda, fiquei acho que 5 dias com cadeia vencida. Aí chegou uma hora lá que eu falei, eu não vou entrar pra cela. Aí o guarda, aqui, você não vai? Eu falei, não vou, não sou preso. Não sou preso mais. Mas não chegou ao alvará. Eu falei, mas eu não sou preso, eu não vou entrar. E entrei nessa vibe, não entrando, aí os presos começaram a apoiar. Aí não devia nada. Foi quando a minha família chegou, aí ligaram pra não sei pra onde, chegou um telex e embora. Saiu, eu não tinha nada, né? Eu lembro que eu saí, eu só queria comer carne moída com batata. Que era uma coisa que eu queria muito. Carne moída com batata, pimentão, arroz e feijão. Só. Eu saí mais preocupado, tipo assim, como é que eu vou começar agora? O que eu vou fazer, gente? Porque eu sabia como estava a minha casa. Não teve uma vibe muito pá, mas o que dava pra rolar, teve. Tipo, vou tomar uma cerveja no campo, na casa de alguém. Você lembra qual que foi a primeira coisa que você fez aqui? Você foi Quando ver eu cheguei, alguém? meus filhos. O finado e a minha filha. Foi os primeiros que eu vi. E eu não saí pra rua. Eu entrei pra dentro de casa, o máximo que eu assim, tava no portão, aí ficava a gente passando, que aí começa a falar que eu tô aí. Aí vem a gente, mas você tá assombrado, porque a cadeia acaba com o seu juízo. Você não sai normal. Sai bom, não. Como assim? Cadeia acaba com o juízo qualquer um. Você tá num lugar que tá todo mundo dando facada em todo mundo todo dia. Cadeia você não dorme, mano. Então você, toda hora você... Né? E aí você carrega isso. Um dia eu dei um murro na Tati aqui, ó. Ela foi me acordar e eu trabalho isso até hoje. Tanto que minha família teve uma época que eu me acordava com cabo de vassoura. Assim, de longe. Porque eu levantava... Porque a cadeia faz essa merda. Então, assim, não teve muito nostálgico, não. Porque eu sei que eu saí num sábado, na segunda-feira eu tava lavando o carro na Faria Lima. Tava olhando o carro, vendendo Zona Azul. Após ter saído da cadeia, você perdoou seu pai? Vocês tiveram uma relação boa? Porra, acho que foi a primeira coisa, assim, que eu fiz no sentido de evolução pra perdoar o meu pai. Ele morreu, nós amigos. Mas foi depois que você ficou preso que vocês voltaram a se falar ou antes você Até já... não, eu dei tiro no meu pai, dei facada. Ah, você tentou realmente? Tive treta depois... pra caralho com meu pai. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu dei um monte de facada no meu pai, dei 13 facadas nele, porque eu fiquei revoltadão. Ah, não foi uma treta específica, você ainda queria pegar ele por causa Queria pegar ele por causa do bagulho. Aí quando ele voltou, eu falei pra minha mãe, se ele beber, eu vou pegar ele. Aí ele bebeu, eu fui pra dentro dele. Eu não tinha arma, não tinha nada. Eu peguei uma machadinha de cortar carne, uma faca e um martelo. Por isso que eu falo que eu sou um milagre. Eu podia ter matado meu pai. Imagina como eu estaria hoje. Talvez não tivesse nem preso mais, mas é aqui. Sacou? Quando a gente se entendeu, eu lembrei do cara antes da cachaça. Como que foi isso daí que vocês se reaproximaram? Não, eu morava aqui, ele morava aí, em cima. A gente se via todo dia. E aí eu já tô adulto, né, mano? Aí fui pedir desculpa pelos bagulho que eu fiz, ele pediu também, e vida que seguiu, de boa. Ele ficou mais de boa depois também? Não, ele já tava de boa, né? Porque o álcool é uma doença, né, mano? Não dá pra normalizar um parceiro nosso de 40 anos morrer de cirrose. Falei, não, tem que entender que meu pai é doente, mano. Ele já tinha parado de beber quando vocês voltaram a se falar? Já não tinha tanta saúde, mas já bem menos do que ele bebia. Eu tava viciado em crack. Tava fumando crack pra caralho. Logo quando chegou, então não tinha, como é que se diz, uma referência. Não tinha ninguém fudido com o crack. Tava todo mundo entrando no crack. E o crack, ele é a sensação do crack, cara, ele é que nem um orgasmo, sabe? 10 segundos ali de um bagulho muito doido. Então você fica naquilo. E o crack não te mata. A consequência do crack te mata. O crack em si, ele não te dá overdose. Você sentar com um quilo de crack, você vai fumar ali a noite inteira. Geralmente eu me trancava em hotel, ficava 2 dias, 3 dias. Eu tava com uns 30 papel de pedra no bolso, cara. Tinha ganhado dinheiro. Tava fumando. A parede encolheu. Deu aquele... Por sair pra fora, veio uma brisa boa, né? Madrugada, né, meu? Meio frio. Falei, cara, eu vou embora. Quando eu chego ali desci a lateral da padaria Varandas, virei a Kizaimon. Aí quando eu tô passando em cima da pontinha do nada, eu comecei a olhar pra minha mão. Tava queimado, meus dedos. Comecei a me olhar, né, mano? Todo zoado. Eu sempre fui vaidosão. E aí do nada eu peguei e falei assim, mano, essa porra não é de mim, mano. Não é uma parada pra mim tá usando, sabe? E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Se existe Deus no céu, ele vai tirar de mim essa parada. Se ele não existir, meu velho, eu vou fumar isso aqui até o dia que eu morrer. Eu acabei de falar morrer, uma perna minha dormiu. E a outra dormiu na mesma da hora também. Tipo, formigou e dormiu. Plau! Aí eu caí de joelho, mano. E eu achei que eu tava tendo uma overdose.
Na hora. E eu tava numa avenida. E é um trevo, assim, vem a avenida aqui e a avenida desce daqui. Não passou um carro. E eu comecei a vomitar uma água preta, cara. Mas eu vomitava, com o meu estômago ia lá atrás, eu vomitava, ia lá atrás, eu vomitava, parecia borra de café. Queria gritar e não conseguia, saía água preta pelo nariz e lágrima, me catarro, uma loucura. Do mesmo jeito que veio, parou. Falei, puf, a imagem ficou um pouco mais nítida. E eu levantei, meu joelho tava sujo. Desse dia em diante, resumindo, cara, nunca mais eu pus crack na minha boca. Eu acredito muito que foi algo divino, foi algo mágico ali que aconteceu. Eu saio de um ambiente de crime, de um ambiente de violência. Eu saio do ambiente onde eu fui viciado em droga, cocaína. É um ambiente onde eu agredia, onde eu dava tiro. Eu saio do ambiente que eu roubava, eu saio do ambiente que eu era super violento com as pessoas, com a minha família, com a minha esposa, né, com a minha mãe dos meus filhos, que eu era violento com a minha família, eu era violento comigo mesmo, para ser um cara legal, para ser um cara que hoje conversa. Nem existe a opção de briga. É um cara que troca ideia com a comunidade no sentido, porque eu sou ídolo de um monte de moleque aí. As histórias, né? Que a tiazinha conta, que a outra tia conta. O Marco um dia, aquela vez o Marco. E essa criança cresce vislumbrando isso. Isso é perigoso, muito perigoso. Eu não quero ser referência. Não, eu sou o resultado de uma porra de um milagre. E eu tô aqui pra falar, ó, se for pra lá, tu vai morrer ou tu vai pra cadeia. Não tem outro rolê. Não vai resolver seu problema porque não é o dinheiro. O problema nosso não é o dinheiro. Eu vi a morte dentro da minha casa, eu vi a morte na cadeia, eu vi a morte na rua. Eu sempre procurei ela. Eu saí de casa cheio de revolta procurando ela. Eu queria encontrar ela porque eu não queria viver mais nesse mundo cheio de gente racista, cheio de gente que julga, cheio de gente que fica doente com álcool e agride, apanhar da minha mãe, apanhar do meu pai, apanhar na rua. Eu apanhava de todo mundo. Só passaram a me respeitar quando me viram com uma arma na mão. O futebol resgata, né? Eu sou um resgate do futebol. Né? Eu sou um resultado positivo de uma bola, mano. De um bagulho que só tem um lado de dentro e o de fora e fica um monte de louco correndo atrás. Eu sou o resultado disso. Que hoje a gente tem um time que leva cadeirante, tetraplégico pra beirada do campo. Por que a gente leva, né? A pergunta que eu faço. Porque se sente confortável pra estar. E às vezes a gente perde o jogo, às vezes a gente ganha, mas a gente gosta de participar, gosta de estar junto. A gente sai sem pretensão nenhuma de troféu. A gente sai pra tirar onda mesmo, pra passear. Não tem pra onde ir, a gente vai pra quebrada dos outros passear e aproveita e joga a nossa bolinha. Só que aí vem um lance, né? A gente joga a nossa bolinha. Tem muito jogador da Ponte Preta que é daqui mesmo? A maioria é daqui. É mesmo? Tudo cria daqui. Viu o time nascer, cresceu dentro do time. A maioria que joga. Eu dava brinquedo há 24 anos atrás, Café das Crianças. A criança cresceu e aprendeu, se apaixonou. Porque aqui tinha um time, né? Fortaleza é o time mais velho daqui. Só que Fortaleza era muito porta fechada. Eles têm, assim, uma doutrina de, tipo, os invisíveis não chegavam muito perto. Porque tem um cachaceiro, tem aquele cara que briga com a mulher, tem um cara que fuma um baseado, tem um cara que cheira um pó, eles não gostavam muito desse povo. Quando eu monto a Ponte Preta, a gente traz povo, convida só gente que ninguém quer. É o time do povo. Quero que ninguém me queria também. Aí eu tipo comprei a bola pra jogar bola. Só que o meu time é o seguinte, é só os tortos. Tudo tem seu pró e seu contra, né? Eu acho que perde um pouco do DNA do time. Eu acho que quando o time perde o DNA, ele entra já perdendo o jogo. Porque você vai lá torcer, você não conhece ninguém. Você joga na Ponte Preta, você tem, sei lá, 20 anos. Trabalha lá de alguma coisa, você mora com seus pais, né? Então aí seu pai chega do trabalho e vai ter jogo da Ponte no final de semana. Aí ele para no açougue. Aí o cara, me dá meio quilo de bife de patinho, patrão. 20 conto de bife de patinho. Aí o dono do açougue fala assim, menino, como é que tá o menino? O menino tá bem? Pô, vai jogar domingo. Vou mandar um bifinho a mais pro menino aqui pra ele jogar domingo. Quando o pai dele chega na casa dele, que ele fala, passei no açougue, o cara mandou um bifinho a mais pra você jogar domingo. Quando ele vai jogar pro time, quem tá lá na arquibancada? Os amigos dele que não jogam, tá a menininha que paga um pau pra ele, tá o mano do trampo. O tão quão ele vai se dedicar, aí você põe R$300 e essa energia, o que vai gerar mais resultado? É os R$300 ou é essa energia que ele tá vivendo? Eu jogo no time da minha quebrada e ali tá minha família, eu vou jogar pra caralho. Eu vi moleque aqui que se você colocar, ele nunca foi profissional. Só que na Pione ele deitou o cabelo, ele jogou contra profissional e pôs o profissional no bolso. Mas por quê? Porque ali tinha uma energia incentivando ele aquilo. Uma coisa é você defender o seu território. Outra coisa é você defender o dinheiro. Vou pra outra quebrada. Eu peguei meus 300, você pode ter tomado 8. Eu joguei minha bola. Dá meus 300. Agora, quando você tá na sua quebrada, defendendo a sua quebrada, onde você vai estar no outro dia, andando, imagina no outro dia, você depois de um jogo vexatório, você vai no outro dia comprar pão.
Teve uma época aqui que se criou uma atmosfera na Ponte Preta tão gostosa aqui em Taboão, que o jogador tava lá, o Kel, que é o zagueiro monstro. Trouxemos o Kel pra jogar pra nós. Puta do medalhão. Só que é do bairro. É nascido e criado aqui, trouxemos o Kel. O Kel tava lá no Cultural, curtindo uma festinha, era véspera de uma final. Os motoqueiros foram lá pra buscar o Kel. Encontrou o Kel, desceu aqui, tava no bar, falou, o Kel tá lá no bar, o zagueiro. Tá lá no Cultural. Falei, manda ele sair fora, vai lá, os moleques foi de moto de novo. E tudo trabalhador, não tinha negócio de bandidagem, é tudo trabalhador. Subiu de novo, mano, ele tá lá, não quer ir embora não. Pulei no cu da não, pulei o rabo numa garupa e fui lá. E aí, Kel, cabeçado e o cacete A4. Logo eu fui doido. No outro dia o negão jogou pra caralho. É apaixonado pela essa porra até hoje. Porque no outro dia, sabe quem tava lá gritando? O nome dele é a família dele. Se eu desmanchar isso, eu entrar num lance de trazer jogadores que não são daqui, a derrota, ela tem um gosto de derrota. Se eu levo os moleques da favela aqui e a gente vai lá e toma 8 do pau no gato, mas foi minha favela, não é derrota. A gente foi pro pau. Sabe como é que esses moleques se sentiu em meter 1-0 no pau no gato? Lá. Pra eles foi muito foda. E não tá menosprezando o pau no gato, é porque o pau no gato é gigante. A gente jogou com o pau no gato que vinha com 3 caras profissionais dentro do grupo deles. É um grupo bem montado e todas as copas os caras chegam. Ponte Preta é um legado, ela não é minha, ela não é de ninguém, mas tem um monte de gente tomando conta dela. Quando a gente põe muita grana, fica caro pra gente mesmo. Porque se eu trago um cara aqui agora e pago 1.000 pro cara, ou 300, 400 pro jogo, quanto que eu tenho que pagar pro moleque da minha favela? Eu tenho que pagar 5.000. Porque ele é da minha favela, eu tenho que dar moral pra ele. Mas se eu não pago ele, eu não tenho que pagar ninguém. Tem que trocar umas ideias. Não fica pra nós a reflexão. Fica pros outros times que estão gastando horrores, que poderia estar colocando, não estou dizendo que não faça, poderia estar colocando numa creche na sua comunidade, colocando umas oficinas na sua, com esse dinheiro, que é dinheiro pra caralho. E a plataforma futebol, ela é pra revelar. Então você pega um moleque de 14, 15 anos aqui que tá desocupado, Juan. Juan joga mais que o Neymar. E eu não tô mentindo pra você. Ele joga absurdo de bola. O Juan conheceu o craque. Olha aí, ó. Craque. Hoje o Juan tem 21 anos. O Juan deve estar fumando crack mais ou menos há uns 6, 7 anos. Já veio embora do Clube do Santos, pulou o muro, veio embora, o caralho a 4. Quem são as únicas pessoas que podem dar uma vitrine pra esse menino dentro do futebol? É time de várzea. Só que aí você pega alguns times vindo na contramão disso. Aonde eu encaixo o Juan num time que tem um cara que joga na mesma posição que o Juan, que jogava lá no Botafogo do Rio? Que jogou no Corinthians, que jogou na seleção. Como que eu consigo encaixar o Juan? Então já foi, mano. Ele não tem que estar aqui de novo. Aqui já era. Ele já foi, já tá lá, tá da hora. O máximo que ele pode vir aqui é vir pra aqui, ó, pra trás de nós e fortalecer aqui, ó. Contato, pegar um moleque aqui, vou mandar esse moleque ali pro empresário e tal. Fazer um trabalho de campo pra pegar essa molecada e levar pra algum lugar, mano. As câmeras se voltam pra quem é famoso. Invisibiliza quem não é, quem pode ser, que é o Juan da vida. Que é aquele moleque novo que chegou do norte, que mora ali. Num barraquinho qualquer, mas desenvolve. E a gente não dá oportunidade, a gente, enquanto favelado, que fica miando, que não teve oportunidade. Agora, o que eu estou gerando de oportunidade para os meus que estão vindo? Essa é a pergunta. Porque a única coisa que a gente tem para se divertir é o esporte. Se a gente encarece isso, como encareceu o carnaval na Bahia, o que é isso que vai acontecer aqui, mano? Se deixou elitizar um bagulho que não é da elite. Né? Se a gente fica podando as oportunidades dos outros com o nosso ego, que é o troféu, vai chegar uma hora que a gente não vai ter quem carregue o troféu. Porque uma hora a gente vai morrer. Todo mundo que tá aí fazendo uma aí vai morrer, mano. E o que vai se deixar? Troféu ou legado? O que a gente vai deixar?